Olá, nós somos a equipe de suporte da Somos e a LDH. Como você imagina o funcionamento da equipe de suporte? E como realmente é? Brincadeiras à parte, o suporte é a linha de frente que lida com professores e alunos, muitas vezes frustrados ou irritados, com alguma dúvida ou problema na plataforma. O nosso trabalho é lidar com essas frustrações e solucionar o problema desses usuários. E você, sabe quais são e o que entregamos? Confira agora. Ei gente, tudo bom? Eu sou o Uriel, estou no suporte há mais de um ano e sou responsável pelo suporte do AppProva, tanto professor quanto para aluno. O suporte dessas duas plataformas são feitos de formas diferentes. Tanto para o professor existe um chat, já para o aluno é através do e-mail. Na plataforma do professor, tivemos cerca de 900 novos chamados nesse último trimestre, com um tempo de primeira resposta de menos de um minuto. Já nos alunos, tivemos cerca de 3.600 novos tickets, com um tempo de primeira resposta de 14 horas. Para vocês terem uma noção, no mesmo período do ano passado, tivemos cerca de 2.500 novos tickets com um tempo de primeira resposta de 16 horas. Nosso principal desafio nesse último trimestre foi a questão dos simulados com correção TRI, tanto impresso quanto online. Esses simulados geram muita dúvida nos alunos, a questão da correção, se eles receberão por e-mail, se estará na plataforma, se ele teve a correção feita ou não devido à sua matrícula inserida no perfil. E nosso suporte atuou e deu tudo certo junto com a equipe de avaliações. Então é isso, pessoal. Obrigado. Tchau. Olá! Meu nome é Tamires, eu estou no suporte da Somos desde março desse ano e atualmente eu estou gerindo a plataforma de simulado Somos. Simulado Somos, simulado AppProva, simulado Enem. Vocês sabem o que são estes simulados? São provas impressas realizadas por uma série de escolas, incluindo o Sistema Ângulo, Sistema PH, escolas próprias, a rede pública e o Sistema SESI. As provas podem ser padrão Enem para alunos de ensino médio ou avaliações diagnósticas Prova Brasil para alunos de ensino fundamental. Depois de aplicadas as provas, os resultados são compilados pela nossa equipe de avaliações e abastecidos por uma plataforma, onde os professores podem verificar os resultados do aluno e fazer intervenções pedagógicas, e os alunos podem ver o que eles estão tendo maiores dificuldades para poder ter um foco maior nesses conteúdos para os estudos. E o impacto do suporte. Nesse último trimestre, nós tivemos um total de 828 tickets e mais da metade deles relacionados ao acesso. Imaginem só a quantidade de professores e alunos que não conseguiriam ver os seus resultados e assim não poderiam realizar nenhuma intervenção pedagógica em cima deles. Do que serviria a realização da prova sem a obtenção do resultado? Não é mesmo? Definimos também os nossos SLAs, nossas métricas, para o próximo trimestre. Então, nosso tempo de resposta agora para e-mail será de 16 horas e para o chat dos professores 5 minutos. Então, vamos que vamos, time! Oi, gente, mas já começou? Desculpa aí, sabe como é que é, né? Vida de suporte. Então, eu sou a Juliana, eu trabalho no suporte da Somos desde março desse ano e eu sou responsável pelo gerenciamento do suporte da plataforma do Profs. Para quem não sabe, o Profs é um programa de formação dos educadores da Somos e ele possui cursos com e sem tutoria que abrangem as principais habilidades que os professores precisam aprimorar no seu trabalho em sala de aula. E os professores, assim, do ângulo, PH, rede, prefeitura, SESI, escolas próprias, PAR, têm acesso aos cursos do Profs. E pensando assim em suporte em si, esse trimestre a gente teve 1.684 novos tickets. Isso significa que o quê?
aproximadamente 1.600 pessoas enviaram um chamado pra gente. Ou seja, 1.600 pessoas foram impactadas diretamente pelo suporte. Mas se a gente pensar que cada um professor desses 1.600 dá aula em pelo menos uma sala com 30 alunos, imagina o tamanho desse impacto, não é? E a nossa principal dúvida foi a respeito de como acessar os cursos. Muito porque nesse trimestre a gente teve uma virada em que o acesso à plataforma do UFPROFs foi feito através do Somos ID. E a segunda dúvida que veio muito pra gente foi a respeito da emissão dos certificados. Afinal, quem não quer ter um certificado depois de concluir um baita curso, não é mesmo? E a nossa meta para esse trimestre a respeito do tempo de primeira resposta de algum chamado era de 18 horas. Mas a gente, em tempo recorde, com um aumento de mais de 20% dos tickets em relação ao trimestre passado, tivemos um tempo de primeira resposta de 10,9 horas. Boa, time! E todos esses dados são acompanhados diretamente com a equipe do Profs, em que eu faço uma reunião semanal com eles para a gente entender um pouco mais das demandas e conseguir planejar e fazer qualquer tipo de alteração a partir dos tickets que recebemos. Beleza, galera? Vamos junto! Nós tivemos vários encontros com representantes de outras empresas e conseguimos ótimos aprendizados. Nós batemos um papo com Rock Content, Sambatec, Simpla, Max Milhas e resultados digitais. A gente aprendeu muito sobre fluxos de suporte, métricas, pesquisa de satisfação, plataformas que usam, integração com outras áreas da própria empresa e muito mais. Com isso, a gente criou um modelo top de atendimento que a gente vai poder usar para construir as plataformas de atendimento que nós vamos fazer. Algumas ações já foram feitas, como uma interação maior entre os membros aqui de BH do suporte, uma integração entre os times de BH, São Paulo, Bauru e Rio de Janeiro e essa newsletter, por exemplo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido um pouquinho mais do que a gente faz. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço. Até a próxima.